Oliveira, número 29, aqui no centro de Barueri. Será que o Sampaio vem à noite? Irmão Sampaio que vai atender o culto para nós, se Deus quiser. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Que diz: Jesus acalma a tempestade, irmãos. Evangelho de Marcos 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dê que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, essa palavra vista do ponto de vista de uma pessoa comum, ela é, que somos nós, evidentemente, pessoas comuns, ela traz em nós até alguma dúvida de dizer como ele pode ainda ficar indignado, aborrecido, o mestre, pelas pessoas terem ficado com medo da tempestade. Ele tinha e tem todo o domínio das coisas. Ele sabia que no estalar de dedo as coisas aconteciam, mas as pessoas não. As pessoas acharam, vamos morrer afogado, vamos morrer afundado aqui. Então, que mensagem o Senhor quer trazer para nós? Quer dizer para toda a sua igreja por essa palavra, que você comece a crer e que comece a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Com os olhos daquele que tem a situação nas suas mãos. Daquele que tem o poder nas suas mãos. É evidente que pela sua força, pela minha, pela nossa condição, nada se fará. Mas hoje o Senhor te pede, olha com os olhos da minha palavra. E com os olhos da minha palavra, você vai enxergar o invisível, você vai passar o intransponível, você vai se defender do indefensável, e você vai alcançar a maior de todas as dádivas, a salvação da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Então, como ele sabia que a situação estava na mão dele, ele deitou e dormiu tranquilo, falou, deixa o mar revirar. Isso não quer dizer para nós que nós vamos ficar numa situação de passividade, de comodismo, deixa pegar fogo na caixa d'água, eu estou bem tranquilo. Não, nós vamos estar sempre alerta. Mas hoje o Senhor arranca o desespero da tua vida no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus arranca a preocupação, o temor da tua vida. Estar atento não é estar aflito. Estar atento não é estar angustiado. Estar atento não é estar entristecido, se sentindo derrotado. Estou alerta, Senhor, mas estou confiando no Senhor. Pode preocupar? Pode, nós preocupamos. Quem não preocupa com conta? Quem não preocupa com uma doença? Quem não vimos o testemunho do irmão Edu, se preocupou, viu o braço do filho cortado, aí foi aos pés do Senhor preocupado. Aí o Senhor disse, deixa comigo. Continuou preocupado, mas já tinha uma solução. Confia no Senhor, diz a palavra essa manhã. Confia no Senhor. Confia no teu Deus. E lembra de uma coisa, o adversário faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Ele pode cercar você de todos os caminhos, mas o socorro do crente vem do alto. E no alto o diabo não chega, do alto o diabo não vem, do alto só vem o Senhor. E Deus te diz por essa palavra, eu estou mandando o vento aquietar na tua vida. Eu estou mandando a tempestade aquietar na tua vida pela minha santa palavra.
estou dando ordem ao vento, cala-te, estou dando a ordem à tempestade, aquieta-te, estou dando a ordem ao mar, acalma-te, e o Senhor te diz, o teu barco não afundará. Nós temos, irmão, durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, falando na vida cristã, algumas coisas que nós passamos e que causam em nós marcas. Marca profunda. Um problema no casamento, um problema na vida espiritual, enfim, seja o que for, alguma coisa ruim que a pessoa passa, ela vai... Depois que aquilo passa, você louva a Deus, você fica feliz, mas você fica pensando, Senhor, tem misericórdia de passar isso de novo. É verdade ou não é, irmão? Você passa e fala, Deus me livre de passar isso de novo. E tem alguém entre nós que parece que o teu passado está rondando a tua porta. Aquela coisa ruim, aquela dificuldade que você passou, parece que você está vendo ela vindo de longe. O Senhor te diz, eu vou trocar o endereço da tua casa. Aleluia, aleluia. E ela não vai te achar. Bendito seja o Senhor. Senhor, eu não aguento passar isso de novo. O Senhor te diz, confia, eu estou na tua vida. Bendito seja Deus. Por um motivo. Aleluia. O Senhor continua o mesmo. A prova continua a mesma. Mas você não é o mesmo mais. Você cresceu. Você amadureceu. Você aprendeu o caminho das pedras. O segredo não é saber o que fazer. O segredo é saber o que não fazer. E você já sabe o que não fazer. Você sabe o salário do pecado. Você sabe o salário da desobediência. Você sabe o salário da ingratidão. E o Senhor te fortaleceu. Te diz, Deus, se você que é homem consegue ser fiel, imagina o teu Deus. Dá glória a Deus que o mal não chegará na tua tenda. Bendito seja Deus. E se porventura ele chegar, você não é mais aquela pessoa pequenininha, raquítica, aquele crente de farinha de trigo que qualquer vento espalha. Você é uma casa firmada na rocha. Você é uma fortaleza. Você já carrega as marcas de Cristo nas costas. A prova já deixou cicatriz em você, já deixou marca profunda. E agora você já sabe, bendito seja Deus, qual é o caminho que o adversário vem. Ou vai dizer que não, irmão? À medida que o tempo vai passando, você fala, isso aqui eu sei muito bem onde vai dar. Essa conversa aqui, eu sei muito, esse negócio aqui, eu já passei por esse caminho, irmão, dá glória a Deus, porque não tem arapuca do inferno que te pega mais. O inferno está desesperado, porque ele lança um laço, você pula. Ele lança uma arapuca, você pula. Ele lança uma conversa fiada, você fala, eu estou com a palavra na minha mente e no meu coração, e o inimigo não sabe mais o que fazer. Mas agora ele está entrando nos teus sonhos, ele está entrando nos teus projetos, ele está entrando nas tuas esperanças. Tem o teu coração reavivado essa manhã no nome de Jesus. Pois se é isso que ele fazia, acabou a arma do inferno. Acabou a armadilha do inferno na tua vida. Que agora nem na tua mente, nem no teu coração ele não entra mais. Pronto. Todas as portas estão fechadas. Todas elas. Qualquer brechinha, irmão, o diabo é igual o gato. O gato, irmão, ele desconjunta, fica as 4 pernas num lugar só, ele passa num buraquinho desse tamanho assim. E ele fica, a palavra diz que ele fica procurando a quem possa tragar. Então ele fica 24 horas por dia investindo contra você. Então se ele pega uma fraqueza, é ali que ele vai atacar. O animal predador, ele ataca a ovelha mais fraca do rebanho, mais velha, mais pequenininha, doente. Mas o Senhor está fortalecendo toda a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Senhor te diz, eu vou fazer de você um Davi na minha presença. Glória a Deus. Davi não falou para o gigante, vem para o pau, vem para a briga. Ele não falou para o gigante, ele falou, eu vou aí, vou matar você. O Deus de Israel te dará nas minhas mãos. Aí o gigante ria, porque ele olhava aquele tamanhão e aquele menininho pequenininho, mas ele esqueceu que Davi foi no nome do Senhor Jesus. Irmão, amanhã você vai para o teu trabalho no nome do Senhor Jesus. Amanhã você vai enfrentar a tua dificuldade no nome do Senhor Jesus.
Você vai enfrentar o tratamento no nome do Senhor Jesus. Você vai enfrentar essa prova, essa tristeza no nome do Senhor Jesus. Deus está derramando agora a cura nessa igreja. Deus está derramando agora a alegria do céu nessa igreja. Deus está derramando condição material e espiritual. Eu vou fazer brotar da pedra a tua bênção. E os irmãos podem ficar tranquilos que o Senhor tem condição de fazer. No livro lá que Deus deu de escrever, Deus preparou a hora da bênção. Tem o nosso irmão que tinha feito do terreno da casa dele lá em Pernambuco, para lá de Caruaru, onde minha família nasceu, minha avó de Bom Conselho, meu avô de Palmeira dos Índios, minha família vem toda de lá. E ele fez o terreno dele, um queijo suíço, tinha buraco em tudo que é lugar, caçando água para não morrer de fome. E não aguentava, irmão diácono, não aguentava mais comer palma com sal. Vocês já não comeram? Eu já comi, é ruim. Mas na hora da fome, irmão, até pedra é bom. Nós comemos ainda da glória a Deus. E aí a família passando sede, passando fome. E ele sentiu uma inspiração de Deus. Tinha um lugarzinho assim para trás da casa. Ele começou a furar com um tradinho. Furou 1 metro e pouquinho, deu uma pedra do tamanho do mundo. Ele falou, Deus eterno. O pobre quando não apanha está jurado mesmo. Agora nesse sol aqui de estourar a mamona, dá pedra aqui. E o Senhor dizia com ele, insiste, vai um pouquinho para o lado. Ele disse que sentia um sentimento. Aí ele tornou furar mais 1,5 metro, um buraco, irmão Sérgio, grudado no outro. Deu pedra de novo. Ele falou, isso aqui é uma pedra que não tem tamanho. E aquela voz dizia, vai furando, um do lado do outro. Foram uns 30 buracos de 1 metro. Dava na pedra de novo. Quando ele foi furar o 31, chegou o final da pedra. Aí não tinha mais pedra. Aí ele começou a afundar. Falou, glória a Deus. Mas água que é bom, nada. E fura. Quando ele passou aquela pedrona de uns 40 centímetros, uma lajona de pedra, embaixo dela era oco igual uma casa, de uns 8, 10 metros quadrados. Irmão, uma pepita de ouro puro, com mais de 19 quilos, faz 40 anos, ele vive dessa benção até hoje. Vai cavando aí, irmão. Você vai achar o teu tesouro no nome do Senhor Jesus. Material e espiritual. Vai cavando, vai trabalhando, vai angariando, vai atendendo teus clientes, vai anunciando o evangelho, vai falando de Cristo, vai crendo na palavra, vai brotar. A planta que você plantou vai brotar, irmão. Às vezes, para a árvore dar fruto, tem que cortar uns galhos. Às vezes você põe numa cova só 3, 4 pés de milho, o que está mais fraquinho você tem que tirar para não atrapalhar os outros. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa aqui para ganhar lá na frente. O Senhor te diz, não fica com medo não, que você pode achar que tem um passo para trás, mas eu vou fazer você dar uns 40 para frente. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, que é para dar um pulo maior. E o Senhor te diz, crê na palavra, você vai dar um pulão de campeão no nome do Senhor. Não tem alguém crendo nessa palavra aqui? É Deus que manda a palavra. Vai parar a tempestade! Vai parar essa tempestade na tua vida. Vai parar esse soprão do inimigo na tua vida. Você junta com a mão, alguém vem e espalha com o pé. Você fala aqui, eu te levo lá longe. O Senhor te diz, eu vou assinar tuas palavras a partir de agora. Onde você puser a tua mão, a minha mão estará sobre a tua. Então, amados irmãos, não tem muito que ficar pregando, não. Essa é a palavra que Deus manda. Crê nela de todo o teu coração. E amanhã você começa o teu dia no nome do Senhor Jesus. Pula bem cedinho da cama, toma um banho, se arruma bem bonito e vai pra luta. A vitória é tua! Senhor vai te abençoar grandemente. E te diz Deus, não fica com esse olhinho de miséria, não. Eu só vou ser feliz se for naquele trabalho. Só vou ser feliz se for com aquela pessoa lá. Eu só vou ser feliz se morar naquele lugar, irmão. Quem tem Deus tem tudo. Onde você tiver, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Não olha com esse olho de pobreza teu, não. Olha com o olho da palavra. Às vezes você pode estar morando num barraquinho de madeira, daqui a pouco Deus prepara, você compra o quarteirão inteiro, constrói uma mansão e o nome de Deus é glorificado. Você não sabe o que Deus tem de projeto na tua vida? A palavra não diz ser de fiel no pouco e no muito Deus te colocará? Então não pula da prova não, passa ela de cabeça erguida, que lá na frente não vai ter demônio nenhum para apontar o dedo para você. E ninguém vai dizer que você é sortudo, que esse fez, aquele te indicou, aquele te colocou. Todos vão ter que dizer, ó, na vida desse irmão aí, foi Deus purinho. E não é gostoso quando alguém fala, foi o Senhor que fez?
Se o irmão Edu tivesse levado o menino para o médico particular, era um hospital muito bom. Glória a Deus, e nós estávamos dando glória a Deus do mesmo jeito. Mas aqui foi o Senhor. E quando é certeza que é o Senhor, é muito mais gostoso. Então, irmão, recebe essa fé no teu coração. Deus te diz, sou eu na tua vida. Tá bom para você? Vai em paz. Essa semana tem resposta da palavra para você. Tem resposta de Deus na tua vida. Senhor, eu vou campear o teu advogado. Eu vou procurar, enfim, outros meios. Os meios que você precisa estão aqui na minha palavra. Você não vai mexer um dedo, você vai ficar em oração, na palavra, fazendo a tua parte. A porta que Deus abre, ninguém fecha, irmão. Tem uma igrejinha, uma igreja evangélica numa cidade de Belvo, perto de Nova York. E eles fizeram um plebiscito na cidade, porque uma cidade, são condados nos Estados Unidos. Cidadinha bem pequenininha, e eles não queriam igreja evangélica de jeito nenhum, que o padre estava cuspindo marimbondo, porque não queria igreja para não roubar os fiéis dele. Normal, sempre tem uma dissensãozinha. E foram, irmão, fizeram uma votação na Câmara Municipal, e tinha que a maioria votar a favor. E diz que as autoridades falavam que não com a cabeça, e na hora de votar falava com os 5 a boca. E o que valia é o que eles falavam. Irmão, onde Deus precisar mexer, Deus vai mexer. Aí a igrejinha foi instituída. Pronto. Aí tinha a igreja, do lado direito tinha um bar, do lado esquerdo tinha uma farmácia. E eles não sabem o que aconteceu, se alguém ficou bravo, puseram fogo no bar para pegar fogo na igreja. Pegou fogo no bar, pulou por cima da igreja, pegou fogo na farmácia e o povo está lá dando glória a Deus. Que irmão, Deus vai desviar a maldição da tua vida no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu fui atender um batismo no Morro do Adeus, no Rio de Janeiro, não volto nunca mais lá também. Nós fomos, meus irmãos e eu, mas nós fomos a passeio, mas dessa vez eu fui em missão. E errei o caminho e fiquei preso na linha vermelha. Ei, irmão! Vontade de sair com a cara mexendo, os olhos rodando de medo. A gente tem medo só de pensar do Rio de Janeiro. E ali me acabando de medo, quando eu olho atrás, assim, no retrovisor do carro, estava com outros irmãos, e veio uns homens com umas harmonas grandonas assim, eu falei, pronto, agora é só o pó da rabiola. Eles iam batendo no vidro, o povo ia abrindo, eles iam saltando. Ele bateu no vidro, eu abri um tantinho assim do vidro, ele olhou e falou, você não, e pulou para outro carro. Eu estou aqui dando glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. É Deus te diz, a minha mão está sobre a tua cabeça. A minha mão está sobre a tua cabeça. Quando eu precisar aparecer, eu faço você notar. Quando eu precisar esconder, eu faço você sumir. Dá glória a Deus e em você ninguém tocará. Então, se nós não cremos nisso, irmão, acabou a nossa fé. Nós não temos o que fazer aqui. Crê na palavra e você vai ver a mão de Deus aberta ao teu respeito. Deus seja louvado. Também não adianta ficar com essa falação desenfreada. É isso que Deus quer falar. Glória a Deus. O Senhor fala o que Ele quer. Vamos, Marquinhos, paga.